A gente está refletindo nesse mês sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5. Eu disse, inclusive, se você quiser e se você puder ler os capítulos, Mateus 5, capítulos 5, 6 e 7, do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Lá está o Sermão do Monte, que Jesus profere aos seus discípulos e a uma multidão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação que Jesus faz da lei de Moisés. Então quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia no capítulo 5 ainda do Evangelho de Mateus. A gente vai ler a partir do verso 21. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Lembrando que o Sermão do Monte é aquela parte em que Jesus, ele mesmo se coloca como palavra de Deus, a exemplo de Moisés, lá no Antigo Testamento, que sobe no Monte Sinai para receber as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos. Agora Jesus sobe no monte com seus discípulos e uma multidão, e ele mesmo profere essas palavras, sendo ele a própria palavra de Deus, o Logos de Deus, o Verbo encarnado. E então é um sermão que eu disse que ali contém, talvez nesses 3 capítulos do livro de Mateus, a mensagem, o centro da mensagem, não ética, mas eu acredito existencial, de todo cristão e de toda cristã. Se você quiser encontrar o coração da mensagem de Jesus, vá para Mateus 5, 6 e 7. Ali ele fala sobre a interpretação da lei, como a gente vai ver. Ele fala sobre nós sermos luz e sal da terra, como nós ouvimos a semana passada. Ele fala sobre a piedade, sobre os exercícios espirituais, da oração, da generosidade. Ele fala sobre a oração do Pai Nosso que está lá, e fala também sobre a gente poder viver uma existência fundamentada numa rocha. Então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento também. Qualquer que disser ao seu irmão raca ou racá, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavras de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nós continuamos aqui nessa celebração ao seu nome, aquilo que o Senhor representa na nossa vida, e nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes, para que a sua palavra nos alcance mais uma vez da maneira transformadora e resgatadora como ela sempre faz em nossas vidas. É no nome do seu Filho Jesus que assim eu te peço, segundo a sua vontade. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus era um mestre da lei. E no seu tempo, e naquele espaço, Jesus ele era visto como um rabino bem marginal, obviamente, mas ainda assim um mestre. E aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5, em especial nesse trecho que nós lemos a partir do verso 21, Jesus ele oferece aos seus discípulos e àquela multidão que está ali diante dele a sua interpretação da lei de Moisés. O que acontecia basicamente naquela época? O povo
no qual Jesus nasceu, o povo judeu, o povo do qual Jesus fazia parte, tomava a lei de Moisés, conhecida como a Torá, que pode ser entendida como os 10 mandamentos, porque quando você fala Torá para um judeu, pode ser tanto os 10 mandamentos, quanto os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós cristãos conhecemos como Pentateuco, mas quando se diz Torá para um judeu, pode ser tanto um quanto o outro, e isso não é contraditório, porque todos os princípios e prescrições e leis que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia, eles são baseados nos 10 mandamentos e são escritos por Moisés, pelo menos diz assim a tradição, ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e são mandamentos que o próprio Moisés recebeu de Deus, então interpretou. Então, a Torá, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles eram a base da religião e da conduta existencial desse povo de Israel. E o que um mestre fazia, um rabino daquela época fazia? O mestre, ele reunia os seus discípulos geralmente e apresentava aos seus discípulos a sua interpretação da lei. Era isso que um rabino fazia. O povo no qual Jesus nasceu, eles tinham um jeito diferente do que a gente tem hoje, ou do espírito da nossa época, porque a gente vive num tempo em que a gente acha que a gente não tem o direito, ou que as pessoas não têm o direito de oferecer interpretações diferentes daquela que a gente acha certa, segundo o mesmo texto. Mas Jesus nasceu numa cultura diferente da nossa. Jesus nasceu numa cultura com uma pluralidade de interpretações que eram respeitadas. Então você tinha um rabino que se dizia conservador e ia para a lei de Moisés. Além da lei de Moisés, da Torá, você tinha outros escritos como os profetas, os hinos, os salmos, os textos poéticos. Mas o rabino ia para a Torá, mais conservador, e dava a sua interpretação. E você tinha rabinos mais liberais que iam para a Torá e também davam a sua interpretação. E isso era aceito desde que um respeitasse o outro. Eles discutiam, mas cada um ficava com a sua interpretação, cada um tinha os seus discípulos. Isso é muito interessante, porque essa ainda é uma vertente ou algo que sustenta um pouco o judaísmo. Uma vez, eu estava participando de um diálogo, de uma reunião, de um diálogo interreligioso, e havia rabinos ali, e uma das perguntas que eles fizeram para os pastores evangélicos foi: por que vocês se combatem tanto por conta da interpretação? Eles falavam: um rabino nunca concorda com outro rabino, e isso não é um problema para a gente. Então, para a gente entender somente como que Jesus veio de uma cultura onde era normal, de um mesmo texto, se ter várias interpretações. E, diante das interpretações, se construía uma escola rabínica. E Jesus está justamente nesse trecho do Sermão do Monte, pegando um texto e oferecendo a sua interpretação. Em outras, assim, na continuidade desse texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus faz a mesma coisa. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, fazendo referência à Torá, porém eu vos digo, quer dizer, agora eu dou a minha interpretação. Então Jesus reúne os seus discípulos e oferece a sua interpretação, que é praticamente uma antítese. É a dialética de Jesus. Dialética, assim, simplesmente falando, é quando se tem uma tese, como a lei de Moisés, não matarás, e você oferece uma antítese, algo que vai confrontar essa tese, que não necessariamente é antagônico, para se chegar a uma síntese, ou para ficar nessa discussão e ampliar a própria tese que foi apresentada. Então existe uma complexidade aqui no que Jesus está construindo, porque ele confronta
não propriamente a lei, mas o entendimento que se tem da lei, e cria uma interpretação um pouco mais radical daquela que era justamente o entendimento daquele povo. E essa é, no fundo, a experiência do Evangelho para nós, sermos confrontados diariamente, constantemente, com uma palavra que não vem propriamente da gente, mas do próprio Jesus, que dá para a gente o seu ensinamento. Os judeus chamavam isso, quando um rabino fazia isso, de midrash. É o ensinamento, a interpretação da lei de Moisés, dada aos seus discípulos. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia entender aqui é justamente que a Bíblia é mais do que um texto que a gente interpreta literalmente. Mas o texto, ele tem uma profundidade que a gente precisa buscar. Jesus parte de um lugar comum, se a gente prestar atenção. Qual que é esse lugar comum? A lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, Jesus diz. Isso todo mundo sabe, é a lei de Moisés, certo? Não matarás. Ele evoca aqui nesse trecho, não matarás o quê? Onde a gente encontra esse trecho na Bíblia? Os 10 mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento, que já é uma prescrição da transgressão da lei, que a gente encontra na Torá. A interpretação aqui é literal. Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, literalmente. Não matarás, e quem matar vai ser levado a julgamento. É óbvio, é claro. E aí Jesus vem e dá a sua interpretação. Eu, porém, vos digo. E fala, não é só literal, existe mais coisa aqui que o texto está dizendo. E eu acho engraçado, porque no nosso mundo evangélico, às vezes ele propõe fazer leituras da Bíblia Sagrada, como se a Bíblia Sagrada só pedisse uma coisa da gente: a capacidade de entender o texto literalmente, palavra por palavra. Eu me lembro, por exemplo, que algumas vezes, ou em algumas conversas que eu já tive na minha vida de igreja, que diante desse texto, já foi dito, por exemplo, bem, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente não pode matar e que a gente, além de não poder matar, a gente não pode chamar o nosso irmão de tolo nem de louco, senão a gente vai ser condenado ao inferno. Então a gente pode xingar com outras palavras, talvez, mas usar esse vocabulário, né, quer dizer, usar a palavra exata que está aqui, a gente não pode. É isso que Jesus está dizendo, como se Jesus estivesse dando para a gente um vocabulário que a gente tem que evitar. Isso é uma leitura literal que a gente faz. Isso é não entender o espírito do texto, aquilo que Jesus está querendo de fato dizer. Isso é permanecer na superficialidade do texto. E eu acho que existe um esforço comunitário que nós cristãs e cristãos precisamos fazer. A gente precisa se empenhar, que é um esforço de abandonar essa compreensão de que o texto bíblico é um livro de regras. Talvez você tenha crescido nesse ambiente, nesse contexto, ouvindo que a Bíblia, de fato, te oferece, na verdade, regras. Talvez esse seja o paradigma do qual você fez parte. E é claro que eu concordo que existem regras na Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo, eu não estou confrontando essa questão. Mas isso significa que a gente precisa olhar para esse texto e para cada pergunta da nossa vida, para além daquilo que está na literalidade. Quer dizer, nem sempre a gente vai encontrar na Bíblia respostas extremamente objetivas, literais. A Bíblia não é um livro de regras nesse termo, como se a vida fosse tão simples, né? E basta a gente sofrer alguma coisa, a gente vai para a Bíblia e vê
a nossa vida e a Bíblia como um exame de alternativas, é só achar o X da questão, colocar o X e pronto. É evidente, eu repito, que há muitas regras na Bíblia. Mas é evidente também que a Bíblia não tem somente questões objetivas e literais. Eu ousaria até dizer que existem muitas mais questões na Bíblia e na vida que não são da ordem da objetividade, que não são da ordem da literalidade. E se não são da ordem da literalidade, da objetividade, fazem parte de uma questão mais subjetiva, construída nas nossas consciências, diante das nossas circunstâncias. É mais do que, eu estou dizendo, abrir a Bíblia e achar o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o caminho da direita ou o caminho da esquerda. É mais do que isso. Há muito mais elementos subjetivos e profundos que a Bíblia nos entrega e que a gente precisa se debruçar, então. A minha relação com Deus, a partir do texto bíblico, na verdade, me leva a cultivar uma leitura, com todo respeito, que ultrapasse essa leitura um pouco infantil, um pouco pueril do texto bíblico, que nutre essa ideia de que me faz pensar, que nem a caixinha de promessa que a gente usava antigamente, que um versículo pode responder todas as questões da minha vida, porque isso seria muito mais fácil, diante dos desafios que eu enfrento. Se cada versículo eu posso ter uma resposta, eu não preciso de pastor, eu não preciso da vida de fé, eu não preciso exercitar minha fé, porque está tudo respondido. Mas a gente sabe que a vida é muito mais complexa. Então, se eu quero, de fato, avançar, se eu quero ir além dessa minha relação com Deus, eu preciso ir além da literalidade do texto. Então, se a Bíblia não é um livro de regras nesse termo, a Bíblia, ela é um livro de princípios. Princípios. Isso não dá menos importância para a Bíblia, não. Pelo contrário, isso mostra que a Bíblia está recheada de princípios que precisam ser interpretados para que a gente oriente a nossa caminhada com os valores bíblicos. Não necessariamente você vai ter respostas objetivas na Bíblia para os seus dilemas, mas você certamente vai encontrar orientações, padrões, direções, apontamentos. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui diante da Torá. Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram, não matarás. Agora, se não matarás, Jesus está dizendo, significa somente não tirar a vida de alguém? Isso seria muito difícil, muito fácil de entender. Não é? Na verdade, isso até me dá uma falsa sensação de que eu posso e sou capaz, estou à altura sozinho, de executar todos os mandamentos. Porque, olha só, com exceção de um mandamento, dos 10 mandamentos, com exceção de um, todos os outros, se a gente fizer uma leitura literal, superficial deles, a gente pode se dar a falsa ideia de que a gente consegue cumprir tudo aquilo como Deus pede, tirando o mandamento da cobiça, que é algo interior, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que lutar contra, mas tirando esse da cobiça, a gente pode se dar a ideia, se a gente pensar na literalidade, de que a gente consegue cumprir todos esses mandamentos. Então, Jesus constantemente comprava brigas sérias com um povo religioso ou um grupo religioso que era conhecido como os fariseus, porque eles acreditavam que eles podiam viver cumprindo literalmente a lei de Moisés. Os fariseus, eles juntaram toda a Torá, os cinco livros da Bíblia, todas as leis e prescrições que tinham ali, e transformaram em 613 leis. E eles acreditavam, de fato, que eles poderiam praticar essas 613 leis como regras e poderiam então viver de acordo com aquilo que a Torá pedia. E diziam, nós sabemos o que a Torá
pede da gente. Nós fazemos aquilo que a Torá pede da gente. A gente jejua 2 vezes por semana. A gente ora todos os dias a Deus. E então, eles colocam esse fardo de regras sobre esse povo. E quando Jesus chega, ele fala assim: olha, vocês colocam um fardo muito pesado, que ninguém consegue cumprir. O meu jugo é leve, é suave. Entende? Então Jesus comprava uma briga séria com esse grupo religioso e dizia assim: hipócritas, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês sabem no coração de vocês que vocês não conseguem cumprir esse tanto de leis que vocês criaram. E na verdade, vocês estão se esquecendo do espírito da lei, dos valores, na verdade, que as leis tentam sustentar, para além da literalidade que vocês desenvolveram através da interpretação de vocês. Então, o que Jesus está fazendo com os seus discípulos aqui no Sermão da Montanha? Convidando cada discípulo a reencontrar a inspiração que sustenta a lei, a fim do que? De retomar o dinamismo dessa lei na vida, não como uma regra, mas o entendimento, a consciência, o valor que ela traz em si. Jesus está o tempo todo em dilema com essa gente religiosa, chamando a compreensão desse povo para sair dessa superficialidade da interpretação da literalidade, para que a gente chegue, para que esse povo chegue ao espírito do texto, aquilo que o texto realmente diz. Jesus está dizendo assim: vocês precisam olhar para além das palavras em si e resgatar o significado daquilo que o texto está dizendo. Entende? Aí Jesus diz, por exemplo, se você se crê justo porque você nunca matou ninguém, eu digo que você não é justo. Eu digo que você não é justo, porque só de você cirar, só de você falar para alguém tolo, bobo ou qualquer outra coisa, isso já te condenaria com o mesmo peso de matar alguém. Entende? Existe algo a mais aqui que Jesus está tentando mostrar. Jesus faz isso fora do Sermão do Monte também. Eu não sei se vocês se lembram da história de um homem que chega até Jesus perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Porque ele já cumpria a lei desde pequeno. Toda a lei, ele disse. Aí Jesus chega para ele e diz o quê? Te falta uma coisa. Vende todos os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Não é? Quer dizer, porque você precisa entender o espírito da lei. Você precisa entender o que está por trás de tudo isso que você faz. Porque você faz, mas você não entendeu o que está por trás. A gente precisa entender, então, a profundidade desse texto bíblico. Então veja, dizer para não interpretar um texto literalmente, não é tirar o poder da palavra de Deus, das Escrituras. É muito mais profundo, é dizer, você precisa mergulhar muito além do que está sendo transmitido na literalidade do texto. Você precisa ir além. Então, só para a gente entender e voltar para o texto, o que Jesus está fazendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as nossas palavras, elas são instrumentos de vida e de morte. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo a vocês, se você chamar alguém de tolo, você vai ser levado ao tribunal. Eu estou dizendo isso, se você chamar alguém de louco, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está fazendo? Ele está equiparando as nossas palavras, aquilo que eu profiro, ao poder de vida ou morte da espada, de matar alguém. É isso que Jesus está fazendo. Jesus não está criando um vocabulário, um grupo de palavras que podem e não podem ser ditos. Jesus não está fazendo isso.
O problema da morte, diz Jesus, é o problema que se manifesta não somente no homicídio, quando você mata alguém, mas também a partir da maneira como a gente escolhe usar as nossas palavras. Aí está o problema da morte. E aí, quando Jesus sai dessa leitura superficial, de certa forma, ele radicaliza a lei, ele acaba deixando tudo muito mais difícil. Jesus deixa tudo mais difícil para mim, para você, para todos nós, para qualquer pessoa. Porque é possível, vejam bem, é possível. E eu espero, suponho, que ninguém aqui vai se levantar contra alguém para matar ou para tirar a vida desse outro alguém. Eu suponho. Mas se a gente ficar na superficialidade da interpretação, é possível que a gente olhe para esse texto e diga assim: sim, Jesus, eu não mato ninguém, eu não vou matar ninguém, cheque, desse daí eu já dei conta, manda o próximo. Mas Jesus diz assim: então, você não dá conta. Você não matou ninguém, mas você não dá conta, porque se você xinga o seu irmão, se você usa uma palavra contra o seu irmão, se você chama ele de louco, você está sujeito ao tribunal do fogo do inferno. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele mesmo tribunal que você está dizendo que a pessoa que cometeu um homicídio vai ter que responder, a mesma pessoa que xingou vai para o mesmo tribunal. Entende? É isso que Jesus está dizendo. E a gente vive um dilema no nosso mundo hoje. A gente vive esse dilema de, eu não sei, que está sendo discutido no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da psicologia, no campo das ciências humanas no geral, ou ciências sociais no geral. Quer dizer, que tenta dar conta dessa ação humana de que cada um se coloca no direito de falar o que quiser, da forma que quiser, com quem quiser, sem se responsabilizar por aquilo. A gente vive um pouco disso, assim, e usa essa desculpa como liberdade de expressão, como se eu tivesse a liberdade de dizer o que eu quiser, sem me tornar responsável por aquilo que eu digo. É impressionante como as pessoas hoje, elas estão sendo estimuladas a tratarem as outras com, assim, ou melhor, sem a menor responsabilidade pelo que falam, pela maneira como falam, pelo tempo que falam, e seguem a vida como se tudo tivesse normal, sem ter consciência, por exemplo, de que nós somos profundamente responsáveis por tudo aquilo que falamos. Então Jesus está elaborando aqui algo justamente que depois o seu irmão tratou lá na carta de Tiago. O Tiago, que está lá no final do Antigo Testamento. Quando diz, a língua é fogo, a língua é uma espada. Entende? Com a língua a gente abençoa, com a língua a gente amaldiçoa, com a língua a gente potencializa a vida e constrói, e com a mesma língua a gente despotencializa a vida, destrói e mata, destrói para a morte, desconstrói. Na teologia de Tiago, desse irmão de Jesus, inclusive, o poder da palavra é tão central que ele diz, por exemplo, quem consegue controlar a sua língua, controla o corpo todo. O corpo todo. Essa é a teologia do irmão de Jesus, de Tiago. O corpo todo é controlado pela língua. Porque ele fala, se você refreia a sua língua, você controla tudo. Você controla tudo. Inclusive, o texto que abre a nossa Bíblia no Antigo Testamento começa a narrar uma criação a partir do poder da palavra. Diz a introdução, depois da introdução, Deus disse, haja luz,
e houve luz. Vejam, Moisés, provavelmente o autor desse texto, quando escreve esse texto, descreve a ordem do universo como um poder da palavra. O que o autor de Gênesis está dizendo é que o mundo saiu do caos, porque a terra era sem forma e vazia, torru-borru, era um caos. Saiu desse caos e veio para o ambiente de ordem pelo poder da palavra. E aí, quando o evangelista João escreve o seu prólogo, os primeiros versos do seu evangelho, e diz: no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele escreve isso, o que ele está querendo dizer? Ele está usando um conceito, que é um conceito também filosófico, de que o Logos é aquilo que estrutura a nossa realidade e é justamente a ferramenta pela qual nós interpretamos o nosso mundo e a nossa existência. Os gregos acreditavam nisso, que o Logos era justamente a capacidade que nós tínhamos de descrever o mundo, entender o mundo e entender a estrutura de toda a realidade. Aí o João fala assim: então, esse Logos, essa palavra que estrutura a realidade, estava com Deus lá no começo. E era Deus. E tudo que foi feito foi criado por Ele, pela palavra de Deus. É isso que o João diz, só para a gente entender como a Bíblia fala sobre o poder da palavra, desde o começo, e como Jesus se apresenta como essa palavra estruturante da nossa realidade, pela qual nós podemos compreender o sentido das coisas e da nossa própria vida. E isso que eu estou dizendo, você pode achar que é meio aleatório, mas não é. Isso é para a gente fomentar a compreensão na gente mesmo de que as palavras são instrumentos poderosíssimos na nossa vida. Com as palavras nós abençoamos, com as palavras nós amaldiçoamos, com as palavras nós estruturamos e entendemos a nossa realidade, com as palavras nós dizemos o que nós acreditamos, com as palavras nós damos força para as pessoas, mas com as palavras nós também tiramos a força ou as forças das pessoas. Entende? É verdade ou mentira isso? Quantas pessoas tiveram a sua história interrompida, não conseguem mais dar passos, são tomadas pelo medo, pelo desespero, pelo pânico, não conseguem às vezes sair do quarto, não conseguem mais avançar. Por quê? Porque foram construídas na sua identidade dentro de ambientes absolutamente nocivos, destruidores, malignos. E nesse sentido, malignos no sentido de que sempre recebiam palavras de rejeição, palavras de morte. Talvez essa seja a experiência, inclusive, de alguns de nós aqui. De alguns de nós. Se você cresceu em um ambiente saudável, se você cresceu em um ambiente em que as palavras eram ditas para te colocar para cima, para te encorajar, para fazer você acreditar, talvez você não consiga imaginar e calcular, por exemplo, que algumas coisas que para vocês são muito naturais, para outras pessoas demandam um esforço absoluto. Absurdo. Por mais que sejam tarefas simples, às vezes, do ponto de vista da bagagem emocional, segundo aquilo que ouviram sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre as pessoas, às vezes isso requer um esforço descomunal para ultrapassar essa fronteira. O impacto que as palavras têm na nossa vida podem mudar
a nossa realidade, podem nos levar para a vida e podem nos levar para a morte. Há pessoas que crescem nesses ambientes violentos, às vezes não fisicamente, mas ouvindo palavras de desânimo, profecias de fracasso sobre si mesmas. E essas frases se tomam um eco, uma voz interior na sua vida e geram um ciclo de negatividade que parece que vão determinando o destino dessa pessoa. Mas a gente ouve no Evangelho que esse ciclo pode ser quebrado. Nós ouvimos a semana passada como Jesus, diante de pessoas marginalizadas, pessoas que não eram as melhores na sua sociedade, pessoas sobre as quais as outras pessoas diziam eles não têm nada de bom para oferecer, eles não têm nada de bom para dizer. Jesus reúne essas pessoas e diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês podem, acreditem, vocês podem transformar esse mundo que parece feio em belo, em algo belo. Jesus diz isso. As nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de libertar ou aprisionar, sobretudo de mudar realidades. E é possível que você pense assim, como eu estava pensando nesse sermão e estava pensando nas realidades dos discursos evangélicos que nós temos hoje. E como uma teologia da prosperidade, que diz, acredite, você pode, você é filho do rei, etc, 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 pode tirar uma pessoa que nasceu violentada pelas palavras, marginalizada, ouvindo palavras sempre de fracasso sobre a sua vida, e pode falar, você é filho do rei, acredite, você pode fazer, tenha fé. Esse discurso, por mais que seja manipulador, ele pode tirar a pessoa de um lugar que ela estava e colocar em outro. E a pessoa, de repente, acredita, para você ver o poder das palavras, o poder do discurso, que podem te levar de morte ou de escravidão, ou escravidão. Só que quando Jesus diz isso, você pode. Não é que você vai se tornar um CEO de uma empresa, como diz a teologia da prosperidade. Não é esse o ponto de Jesus. Jesus só está tentando fazer com que a gente entenda profundamente como as palavras que nós usamos e que nós recebemos podem narrar, enredar histórias de morte ou histórias de vida, porque há contextos de narrativas de pessoas que são contextos de morte. E palavras simples de vida são capazes de virar uma chave profunda e fazer com que a direção dessa história, da história de uma pessoa que caminha para a morte, siga um outro roteiro, tome um outro rumo, pegue um outro sentido. Por isso a gente precisa entender como discípulo e discípulas de Jesus, o que Jesus está dizendo nesse texto. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz sobre o seu próximo, cuidado com o que você diz sobre a pessoa, a sociedade, cuidado. O Paulo apóstolo fala sobre isso também. O que ele diz? Não saia da sua boca, em uma das suas cartas, nenhuma palavra. E como a gente traduz isso daí? O quê? Como é que é? Não fala palavrão. Não fala palavrão. Né? Isso é interpretar literalmente o texto. Porque o que o Paulo está dizendo é algo muito mais profundo. Quando ele está falando, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ele está despertando na gente uma consciência. Ele está dizendo, olha, existem palavras que são tortas. Existem palavras que são para destruição. Existem palavras que não caem bem, que não fazem bem, que entram errado nas pessoas. Existem palavras que não contribuem, são palavras tortas, são palavras torpes.
E eu preciso viver a minha vida e os meus relacionamentos me lembrando disso. Eu preciso disso. E não é para que você escape do fogo do inferno, porque Jesus, ele está usando uma linguagem metafórica aqui. Ele está dizendo que aquele tribunal que julgaria o homicídio, ele é tão decisivo, ou tanto quanto decisivo, para julgar você pelo uso das suas palavras. Ele não está dizendo que você vai queimar no fogo do inferno se chamar uma pessoa de tola. O que ele está dizendo é você pode usar as suas palavras para a morte e para a vida. Como é que você vai usar as suas palavras? É isso, é esse o ponto. Jesus está dizendo, para que abrir a boca para falar com os outros e jogar palavras que desencorajam e falar palavras que humilham? Eu sei, e você sabe, quais são as palavras que nos desestabilizam. Eu sei que a minha esposa sabe as palavras que eu não gosto e que me deixam para baixo e que me revoltam e que criam um tipo de sentimento de morte dentro de mim. E é claro que a gente vive, e quando vive na intimidade, esse é o lugar onde isso mais acontece. Porque a gente também é filho de Adão e Eva, né? Então a gente sabe onde a gente pode tocar com as palavras e onde a gente sabe que exatamente ali vai fazer mal, vai ser uma palavra para ferir, como uma espada que a gente enfia, não é? E o que Jesus está dizendo e ensinando a gente é, não vá ali, não coloque essa palavra, porque ela vai entrar ali. Então não vá até ali, não vá nesse lugar de usar a palavra para destruir. Não vá. E a gente precisa ter essa lembrança de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. Nós precisamos nos empenhar para que as nossas palavras sejam palavras de vida. Você sabe, eu entrando no carro de uma pessoa, eu não vou dizer quem é, porque a pessoa não é aqui da igreja, mas é uma pessoa que tem um pendrive no carro e só ouve música gospel dos anos 90. Então você entra no carro dela, você sabe que vai revisitar, para quem viveu, né, os anos 90, algumas músicas daquele tempo. Você lembra, né, Cláudio? Cláudio lembra lá. E a última vez que eu entrei nesse carro, estava tocando uma música, eu não sei se as mais novas conhecem aqui, mas quem é daquele tempo vai lembrar, que diz assim, não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Se lembraram? O refrão é assim, a Josi lembra lá, Josi lembra, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Olha aí. Viu? Nunca ouviram? Essa é mais recente, Você já esqueceu a sua memória. Mas, entenda, assim, você pode até questionar um pouco a teologia dessa música, porque eu questiono. Mas assim, vamos deixar o rigor teológico um pouco de lado. Assim, eu fiquei pensando sobre essa letra. Sobre sua vida eu vou profetizar, eu vou proclamar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão, nunca vão secar. Né? E quando você canta isso, olhando para o seu irmão, para a sua irmã, isso é potente, não é? Eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca vão secar. Não é potente? São palavras de vida. Isso não quer dizer
que eu estarei protegido das coisas da vida, das circunstâncias da vida, somente porque essas palavras foram cantadas para mim. Mas quando a gente cresce num ambiente em que essas palavras, ou palavras como essas, são ditas, para a gente acreditar na gente, porque Deus vai nos proteger, porque nós não estamos sozinhos, porque você pode chegar, porque eu posso te ajudar se você não estiver conseguindo. Não é o fim do caminho, não. Entende? Quando a gente cresce nesse ambiente, para quem é jovem, para quem é adolescente como eu fui nos anos 90, a gente cresce com o olhar, por exemplo, olhando para o nosso semelhante como uma promessa também. Sabe, olhando para o meu próximo, olhando para as minhas filhas, aproveitando que é Dia dos Pais, com essa consciência de que eu devo ser esse interlocutor na vida dela, que fala para elas para potencializar a vida e não para levar morte para a vida delas. Jesus está dizendo isso daqui, na vida. O que a gente deve desejar é o que faz florescer, é a bondade, a graça e o amor. A gente não deve banalizar um instrumento tão poderoso de construção e destruição que a gente tem. Você acha que é só a sua espada que pode ferir? É só o seu soco que pode machucar? Não. A gente não pode banalizar, porque existe um poder profundo nas nossas palavras. E quando eu digo existe um poder profundo nas nossas palavras, eu não estou dizendo no campo espiritual, quando essas palavras são carregadas. Não, eu não acredito nessa teologia, com todo respeito a quem acredita, eu não acredito assim. Eu só estou dizendo que as nossas relações e a nossa vida se constrói a partir das palavras que a gente usa. E é isso que Jesus está dizendo. A gente pode caminhar para a vida e para a morte. A gente pode viver o inferno com as nossas palavras, mas a gente pode criar vida. O casamento que se sustenta, é um casamento que se faz a partir da palavra afiançada, sabe? Que é bancada com a vida. A educação dos filhos se faz valer pela palavra. Os nossos trabalhos, as nossas profissões, as nossas vocações se fazer valer na palavra. Tudo se sustenta na palavra. A palavra é sustentadora da existência. Agora ela é também um instrumento de destruição e de morte. E tudo que eu queria nessa noite compartilhar com vocês, e talvez até aproveitando aqui o Dia dos Pais, num ambiente familiar, talvez é fazer com que a gente se lembre que por causa de Jesus, não porque nós somos pessoas maravilhosas, não, mas por causa de Jesus a gente pode oferecer para o nosso próximo sempre palavras de vida, sempre. Para que no que depender da nossa vida, a vida das pessoas seja uma bênção e não uma destruição, não uma maldição. E eu vejo sentido assim, Jesus radicaliza mesmo, porque ele fala, olha, é tudo que você fala. Mas cuidado, não é só matar uma pessoa, cometer o ato de tirar uma vida. É tudo que você fala. E ele está dizendo justamente o quê? Que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Nós não somos capazes. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos, porque a gente xinga, a gente reage, a gente profere sim palavras de morte. A gente sabe que com a pessoa que às vezes que a gente mais ama, às vezes a gente machuca porque a gente sabe onde a gente tem que tocar. E o que Jesus está mostrando para a gente é que de certa maneira a gente precisa dele. A gente não pode só se basear na lei, não pode só se basear na literalidade da lei, a gente precisa ir na profundidade do espírito do texto para entender o que ele diz, mas de alguma maneira a gente precisa reproduzir em nós o espírito que agora habita em nós, que é o espírito do Cristo, que nós chamamos de espírito de Deus. Porque se depender somente da gente, se depender somente do nosso inconsciente, isso vai fazer com que a gente profira palavras de morte. E esse é um esforço que o Evangelho pede para a gente ter, para que as nossas palavras reproduzam
o Espírito e a vida de Jesus, aquele que ressuscitou e nos trouxe vida e disse que veio para nos oferecer vida em abundância. Amém? Que a gente tenha essa coragem, essa disciplina de, por causa de Jesus na nossa vida, por conta do seu Espírito, procurar viver de uma maneira tal, sabe? Pensando ou tentando dizer coisas que sejam para construir, para ajudar, para facilitar, para edificar. Porque a gente já sabe que nós e o nosso mundo já é capaz de se destruir, né? Por si só. Então que a gente não engrosse esse caldo. Não vamos facilitar isso, não. Vamos olhar para Jesus. Vamos entender a mensagem dele para além das palavras, da literalidade que está ali no texto. E reproduzir esse espírito, firmando e reafirmando esse compromisso do que depender da gente. Do que a gente puder contribuir com as nossas palavras. Elas sempre serão instrumentos de vida. Amém? Amém.